Ok, bom dia a todos. Acho que estamos acumulando bastante material. Não sei como vocês veem. Ainda vocês veem a linha ou já estão perdidos um pouco? Tudo bem? Ok. Precisamos saber isso porque a ideia é, nós estamos estudando Daniel 11, versículo 1. Chegamos ao versículo 4, basicamente. Mas de lá fizemos vários mini tópicos, temas para nutrir e para defender a lógica. Meia hora eu posso explicar a ideia do último presidente. Não é tão difícil isso. Mas agora defender, porque é assim, isso precisa bastante. E aqui somos afortunados porque temos possibilidade de estudar, estamos na escola. Mas se você não está na escola, você está na igreja, você está no seu grupo, seus amigos. Então, a realidade de nossa igreja é isso, nosso povo é isso, que estamos numa altura onde a luz vem de uma maneira muito forte. Tem muita coisa. E lembram vocês ontem o texto que lemos na tarde do Primeiros Escritos? Que Deus manda a sua luz para quem? Nova luz. Tem muitos que têm um pouco da luz, mas a luz nova, Ele só lhe manda para seu remanescente, para o grupo que não somente tem uma verdade, mas defende, compreende, incorpora nas suas vidas todas as verdades. E já estamos no ano 2016, a luz já começou a vir, a última década, não? Ou anteúltima década. E temos já bastante informação que temos que manejar e compreender. Mas bom, que bom que vocês estão estamos conseguindo aqui de seguir com essa informação de uma maneira que é beneficiosa. Queria adicionar ontem, onde quedamos com que assunto quedou aberto? Conquista de Constantinopla. Ok, a conquista de Constantinopla. Aquela história da conquista de Constantinopla, 53. Não. Está conectado com 1449. O que aconteceu em 1449? Os turcos atacaram por primeira vez a Grécia, que era apoiada pelo Papa. Acho que você está confundindo. Aí termina aos 150 anos. Ok. Aqui temos um período, 150 anos. Aqui é o ataque, 27 de julho. Que data marca isso aqui? O final do quê? É a primeira. Yeah. A primeira trombeta. Ok? Não. Quinta trombeta. O primeiro ai. Também na Câmara. Ok? Isso.
Então aqui fecha um período. Mas isso foi como foi o nome do sultão esse? Não, desse aqui. Abu Bakr está sucessor. Isso foi otomano aqui. Esse foi Amurad, não? Se eu lembro bem. Mas quando ele morre, Mohamed, não? temos aqui Mehmed ou Mohammed. Diferente maneira como se escreve, não? Maomé II, não? E ele faz a conquista. Alguém lembra quando eu falei quando morreu o Amurad? 1551. 51, não? Não, aqui. Isso sucede por ele. O que Amurad faz é ele é convidado para eleger o sucessor ao trono de Constantinopla. O inimigo é convidado para eleger o sucessor ao trono do Império Romano Oriental. Parece que tem aqui uma paz entre Roma e o Islã nesse momento. Mas só 4 anos depois, vocês veem que, por isso falou o texto ontem, que na sua boca estava paz, mas no seu coração ele tinha guerra. Eles, aqui espiritualmente falado, eles já conquistaram Constantinopla. Não? Eles conquistaram Constantinopla porque o Império Romano se somete a esse imperador. Agora aqui, nessa altura, ele é conquistado fisicamente. Conquista Constantinopla fisicamente. Então, esse é um período de 4 anos. E esse período de 4 anos, como outros períodos de 4 anos, simbolizam tempo de quê? Vocês falam de amarrar? Atar. Ok. Tempo de atar. Ok, em feixes. Dessa maneira, isso aqui chega a ser que ponto profético? Meia-noite. Por que esse aí tempo da tarde? Ok, um momento. E esse é o clamor da meia-noite. Eu sei que aqui novamente estamos abrindo outra porta, o tema do tempo de atar. É um estudo separado. Mas você pode demonstrar que tem algumas histórias onde tem os 4 anos que marcam o tempo do atar. É um símbolo. 4 anos é um símbolo. O número 4 é um símbolo do tempo de atar. Claro, isso é simbólico aqui. Mas o que você talvez pode compreender é isso é um sítio, não? Ou isso é o começo, ou talvez somente não é sítio, mas isso é sinal. Sinal de quê? Do sítio. Ok?
Na história, isto aqui foi um sinal do sítio que haveria ter 4 anos depois. Por quê? Porque o que aconteceu aqui nesse momento, 1449, é muito estranho. No trono, vocês têm que ver essa coisa. No trono de Constantinopla, o imperador morreu e tinha 2 filhos. 2 filhos, 2 irmãos, não lembro muito bem. 2 irmãos que poderiam ocupar o trono. Mas eles não podiam decidir quem vai fazer isso. Então a mãe, o que ela faz? Ela dá um convite para o rei do império inimigo. Talvez nessa altura não foi tão inimigo, mas ele foi inimigo. Estamos falando aqui uma história de uns, não lembro bem, mas facilmente uns 600 anos. Desde uns 600 anos inimigo, 500 anos. É um eterno inimigo. Tudo tem, ele tem muita, não somente esse inimigo estava em guerra com Constantinopla por muito tempo, mas ele já tinha conquistado tudo o terreno, todas as áreas, todos os países, os lugares de Roma Oriental. O inimigo, o Império Otomano estava ao redor de todo Constantinopla. Constantinopla ficou realmente como uma ilha. E esse inimigo, eles dão esse convite para eleger o próximo imperador. Isso significa, realmente, isso é um símbolo de se submeter. Se você elege agora é assim, você se torna um vassal. Não? Então, isso que aconteceu aqui foi um sinal, mas eles não fizeram nada. Eles, por 500 anos, mais ou menos, procuraram de conquistar Constantinopla. E agora, nesse momento, eles se submetem, mas os otomanos não conquistam. Nem eles permitem que a coroação do imperador poderia ser em Constantinopla. Não permitiam. Fora da cidade tinha que ser, e depois posso entrar na cidade, etc. Ok, então, dessa maneira, eu estou dizendo que isso é uma sinal de quê? Do sítio. E se isso é um sinal acá do sítio, então isso é uma paralela da meia-noite, a clamor da meia-noite. Ok? Isso é 66, isso é 70. Ok? Então, e aqui você já compreende, não? 66, símbolo da meia-noite, 70, símbolo do sítio. Ou você coloca a clamor meia-noite, lei dominical. Depende de onde está você no fractal. Ok, esse é o tempo de Atar. O tempo dos levitas. Não? O tempo dos sacerdotes. Depende de onde você está olhando. Então, isso é que acontece aqui. Então, porque agora nós estamos compreendendo, e por isso estamos estudando isso, vocês perguntam por quê estamos fazendo esse ênfase nisso. E tem um novo elemento aqui em nossa compreensão profética. Esse é o sinal. Todo mundo sabia que existe um sinal. Mas agora a nossa geração, que é a sinal para nós? Foi importante de compreender a sinal para os romanos? Sim. No tempo dos romanos, a conquista de Judeia, sim. Você precisava, era vital. Sem compreender a sinal, você não iria subsistir aqui no sítio. Então, vocês acham que nós também temos que compreender a sinal? Sim, por isso estamos estudando isso. Por isso estamos fazendo esse. É uma das razões por que estamos fazendo isso. Aquela história dá licença para combinar isso com várias histórias. E isso tem que ver com a história. Quantos anos é essa história aqui? E nessa história, 3,5. Não? 66 a 63 anos e meio.
Então, essa história dá licença de combinar isso com outras histórias, como fizemos ontem. Por exemplo, a história que nos interessa nesse início de trimestre, de 1793, você quer olhar, 89 até 1796 ou 1793. Ok? 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Todos esses são histórias paralelas. É um princípio que estamos descobrindo na Bíblia. Um princípio na profecia. Não é somente uma vez, não é uma coincidência. Essa história. A história de Apocalipse 11, sempre 3 anos e meio, 3 anos e meio. Na vida de Jesus, 3 anos e meio. São histórias que se repetem e se repetem. Essas são estruturas, linha sobre linha. Não? Acontece a mesma coisa. Então, tem aqui... E de isso, estamos procurando de descobrir as informações que são precisas para a nossa geração. O que significa o sítio, então? O que significa esse ponto aqui na história? O que significa? Se isso é o final, todo mundo compreende. Lei dominical, porta fecha. Mas tem essa coisa aqui, tem um sinal. Se você não... O que é sinal? Okay. Acho que talvez essa hora vamos falar um pouco disso. E no campo, sim, mas deve ser mais que isso, não? Mais que isso. É uma consequência ir no campo. Mas você tem que ver a sinal para ir no campo. Então, ir no campo não é a sinal, mas é uma consequência. Somente eu acho que ir no campo já é um assunto que devíamos ter feito. Porque viram, né? Quem entendia, viram e saíram. Eles não saíram porque a saída era sinal. Eles viram algo que fizeram eles sair de Jerusalém naquele momento. Acredito que sim. Quer dizer que é o que leva você a fazer uma ação. Você vê, eu vou fazer isso. Eu faço isso para ver. Sim, exatamente. Mas por que ir no campo não é a sinal? Ou por que isso não é um assunto que somente você pode aguardar até vai vir o sinal, por exemplo, 2017? Não. Se você viria a sinal, se você poderia ver a sinal próximo ano, por exemplo, não? Ninguém está dizendo que isso vai acontecer no próximo ano, somente. Para facilitar. Por que ir no campo você não acha que isso é sinal? Ou que isso é o que você deveria fazer nesse momento? Talvez estou fazendo muito complicado. Vocês acham que já deveríamos ir no campo agora? Ou somente aguardar aquele sinal? Já passou, assim. Por que já passou? Foi 9/11. 9/11. Ok. Tem diferentes sinais. Não, esse também é outro assunto. Tem diferentes sinais para fazer diferentes coisas. 9/11 foi um sinal. Mas isso eu acho, outro sinal, outro tipo de sinal. Isso é um sinal que precisa outro tipo de reação ou de resposta de nós. Esse é o sinal que vai declarar o sítio. 9/11 não declarou o sítio. Não, Helena White, quando começou a falar que deveríamos ir ao campo? Mas talvez não declara um sítio no sentido de que também na meia-noite na lei dominical. Então, por isso que tem uma mini sinal do 2001. Temos uma sinal em 2001. Sim, tem uma sinal em 2001. Sim, estou completamente concordo com isso. Mas 2001 não te deu a sinal da meia-noite. Acho que não. Ou talvez. Eu acho que é um sinal para despertar. Despertar, para começar a estudar cenas antigas, para
para compreender que estamos na última geração. Não? Mas não tinha nada a ver com meia-noite. Completamente descoberto uns 12 anos depois, uma coisa assim. Então, pois estou pensando, mas é uma sinal, sim. Sim, é uma sinal. O povo tem que ver. Essa sinal desperta o povo que ele está vivendo na última geração. É sinal disso. É sinal da chuva seródia, é sinal da repetição da história liderista. É uma sinal, sim. Mas temos aqui, agora vamos ter outra sinal. Vamos ter outra sinal, pronto, e temos que compreender aquele sinal. Aquele sinal vai declarar que da meia-noite, vai declarar a lei dominical. Então, novamente, por que já deveríamos morar no campo? Tanto frio? Faz um pouco, não? Porque campo é a preparação de nosso caráter. Se nós preparamos nosso caráter, não vamos superar a prova. Não, Elena White sempre já tem um texto lá e depois esqueço onde está esse texto, onde ela fala quase nenhuma família, ou quase nenhum entre 1000 vai conseguir modificar seu caráter na cidade. Ela está fazendo essa comparação. Nenhuma família de 1000 vai lograr, morando na cidade, trocar o seu caráter. Também ela fala que vai ter, de repente, uma confusão na cidade que você não vai poder sair. Uhum. Claro, mas isso você poderia dizer, ok, isso é no futuro. Mas por que você já deveria estar morando no campo? Preparação do caráter. E quando começou Elena White a falar que deveríamos ir no campo? Acho que é bastante, mais ou menos desde 1888, quando já existia esse intento de colocar uma lei dominical. Ela, nesse momento, ela fala, sai das cidades. Eu sempre gosto do exemplo de Moisés, que levou 40 anos para ser preparado de liderar o povo, e o espírito de profecia ali explica que ele precisava de 3 coisas: precisava de tempo, mudança de ambiente e comunhão com Deus. Sem isso, ele nunca ia alcançar a mudança de caráter necessária. E ficou 40 anos no Egito. Então, e é um princípio que nós conhecemos também da área da saúde. Se você levou uma vida inteira vivendo em maus hábitos, você vai precisar de um bom tempo para purificar seu corpo também, não de um dia para o outro. E assim como todas as coisas. Viver no campo é muito mais do que só plantar alface. Você tem que se acostumar com as circunstâncias. Bom ponto. Acho que isso é o assunto. Não? Já deveríamos estar fora. Isso já é claro. Não é uma coisa para aguardar. Ok. Marca, que ano você falou que ela já começou a falar para sair da cidade? 1882? Não. 1882? Uhum. Eu sei que desde 1900 ela escreve isso muitas vezes. Go out of the city, ou algo assim, não? Out of the city, out of the city, out of the city. Ela fala isso muitas vezes. E faz sentido, não? Uma lei dominical, 1988, faz muito sentido de ouvir essa mensagem que tem que sair. Ok. Depois combinamos
isto aqui como a história de Ezequiel. Não. Onde está Ezequiel? Onde estava Ezequiel? Em Ezequiel 4. Ele está aqui. Ele está no quinto dia do 4º mês. Ele está à meia-noite. Não, e ele declara, ele dá uma sinal, para quê? Para o sítio. Que vai ser uns poucos anos depois. Então, e se eu lembro bem, quando foi que morreu sua esposa? No sítio ou... Não? Alguém lembra? Bom, não lembro bem nesse momento. Acho que foi no sítio que a esposa dele morre. Ok? Ezequiel 24, verso 18. Eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. Mas quando foi isso? 9º ano, 10º mês ou 10º mês. Versículo 1 fala 10:10. Isso foi Ezequiel onde? 24. 24. Sim. Isso foi no sítio. Isso foi no ano que se cumpriu a profecia de Ezequiel. Tá. Isso foi no 592, não? Falamos isso? 5 anos depois. 587, não? E o sítio. E também a morte da sua mulher. O que simboliza isso? Morte de uma igreja. Morte de uma igreja. Clamor da meia-noite. Porta fecha. O que aconteceu na história milerita? Clamor da meia-noite. Em referência à igreja protestante. Fechar as portas. Aí o Babilônia. Então, vamos aqui estrenar aquele novo. Começar aqui, primeiro dia do primeiro mês. 19 de abril. 44. O primeiro chasco. Desapontamento. Desapontamento. Quinto dia do 4º mês, 21 de julho, não? 44.
que aconteceu lá? Boston. Aham. O clamor da meia-noite. Ou meia-noite. Tabernáculo em Boston. Pouco tempo depois, primeiro dia de mês, o clamor da meia-noite. Quando foi? 15 de agosto. 15 de agosto. Do mesmo ano. Aham, no acampamento de Exeter. Clamor da meia-noite. Exeter. E 10º dia do 7º mês. Ok. Nessa altura aqui, essa história já passou por vários pontos, vários momentos. Teve aqui. Isso aqui é o 11 de agosto de 40. A sinal do Islã. Cumpre-se o segundo ai, nesse momento. Já nossa história, 11 de setembro aqui, já aconteceram muitas coisas para se decidir. Protestantes nesse ponto, muitos saem do movimento por primeiro desapontamento. Então aqui, os protestantes já se separam, basicamente, do movimento. Já ficam fora do movimento, mas não tem ainda uma nova liderança. Uma nova liderança que Deus coloca. Não tem. Isso somente acontece aqui nessa história. Por que estamos dizendo isso? Por que temos aqui uma nova liderança nessa história? Por Deus, colocada por Deus. Hã? Por que no clamor da meia-noite? Porque Samuel não apresenta o verdadeiro clamor da meia-noite. Aham. E aí ele troca o foco do que havia acontecido no primeiro desapontamento para o que estava por vir. Isso, e uma das coisas na Bíblia que acontece no primeiro dia do 5º mês. Quem morre? Arão. Arão morre. E é reemplaçado por Eleazar. Aqui Deus troca a liderança espiritual no primeiro dia do 5º mês. Arão, símbolo da liderança do antigo pacto. Eleazar, símbolo da liderança do novo pacto. Porque ele simboliza também o novo pacto. O nome dele significa Significa quê? Espírito Santo. Eleazar significa quê? Lázaro. Lázaro. É o mesmo nome. Só hebreu e isso grego, acho. Não? Lázaro, é o mesmo nome. E Lázaro, o que acontece na vida de Lázaro? Ele ressuscitou. Ressuscitado. Ressuscitado. E ele lidera quê? Jesus na entrada triunfal. Na entrada triunfal, ele lidera lá a entrada triunfal. E ele tem Jesus no seu jumento liderando a Jerusalém. Então, ele é o símbolo de quem? 154.000. Ok? As primícias, que nesse momento são aqui formados e vão liderar Cristo, a vinda de Cristo. Aqui, vão liderar o movimento da Terra no final. Na história. Então, por que fizemos isso? Qual foi a pergunta aqui? Meia-noite.
Então isso aqui, clamor da meia-noite. Meia-noite. Estamos olhando essa história aqui, não? Falando dessa história. Colocando essa história aqui, uma paralela dessa história. E acho que não lembro o ponto que eu queria fazer aqui. Fez uma pergunta, por isso falar. Mas bom. O que acontece no clamor da meia-noite na história dos Mulericas? Sim. O que acontece? Uma troca de liderança? Troca de liderança, não? A morte da mulher, não? Aqui morre a mulher, aqui a igreja morre. Aqui é morta, porque aqui nessa história vemos isso. Aqui já não tem. A igreja protestante morreu, acabou. Não tem uma troca de liderança aqui. Isso vai ser aqui nesse momento. Por quê? Porque os sacerdotes são atados. Eles são prontos para fazer o seu trabalho. Ainda na preparação aqui eles são prontos para ocupar aquela posição, fazer aquele trabalho. Isso acontece nesse momento. Vemos isso nessa história, é somente um testemunho disso. Vemos isso na história do primeiro dia do 5º mês, outro testemunho disso. Estamos já, eu compreendo que isso é um pouco difícil, porque o que estamos fazendo, usamos símbolos proféticos. O símbolo tem um conteúdo. Esse conteúdo você tem que compreender. Não? E às vezes, talvez, não temos estudado ainda tudo. Não estudamos ainda bem o assunto do primeiro dia, primeiro mês e tudo isso. Mas isso é muito importante. Isso, quando nós descobrimos isso, acho que foi 2013, 2012, por aí, mais ou menos. 2012, depois 2013, 2014. A compreensão do significado disso. Isso realmente, Deus com isso deu para o seu povo um material, uns símbolos que são muito, muito úteis. Não? Dá muito mais possibilidades de compreender as linhas e os eventos. Porque somente com um número, lá você compreende muita coisa. Não? Se Deus quiser, no final do trimestre, ou do próximo trimestre, não sei em que ponto, falando de primeiro dia do 5º mês, ou qualquer outra dessas datas, vocês já sabem o que significa tudo isso. Isso significa isso. Ok? Estamos fazendo aqui um pouco esse assunto, mas sem ter ensinado bem o que tudo significa isso. Mas estamos falando desse trimestre bastante sobre esse ponto aqui, a meia-noite. Meia-noite aqui, sinal. Meia-noite, símbolo de vários... simbolizado por vários eventos. E vamos lá de novo ao texto de Haskell, que ontem limos. Perguntas? Ok. O documento que estou aqui juntando, eu estou fazendo a seguinte coisa. Eu tenho a temática principal, o de um presidente, Daniel 11. E depois eu fiz uma série de anexos. Vocês falam assim também? Anexos. Teve um anexo no princípio, agora já temos 7 anexos com subtemas. A lógica principal, o subprincipal, mais tem um anexo do tema dos sítios, um anexo do tema do Ezequiel, um anexo do tema dos sete trovões, diferentes coisas que você
Hã? Subcategorias, isso. Mas às vezes eu não sei onde estou. Okay? Você precisa achar, porque mesmo tem que saltar, não? Tem que saltar aos anexos, às subcategorias. E estou me perdendo um pouco. Okay. Então, estou procurando aquele texto que lemos ontem de Haskell. Página 39. Então, o assunto somente é que aqui o documento não acha. A búsqueda às vezes não funciona. Sim. Bom, eu vou achar, mas lembrando somente, eu acho que não li esse texto ontem. Falamos que tem aqui 3 anos e meio, não? E isso é lógico, porque aquela festa, isso foi na festa dos tabernáculos. Que foi no dia 15 do 7º mês. Foi isso? E isso aqui foi na festa do Pentecostes. Isso foi no dia 14 do 1º mês. Correto? Sim. Isso são exatamente 3 anos e meio. Isso não é uma coisa que nós temos descoberto. Pentecoste é a mesma coisa? Páscoa e Pentecoste? Ah, não, Páscoa, não? Páscoa, isso. Pentecoste depois, 50 dias. Então tem um texto aqui, é de um livro que a igreja usava antes. Isso é Handbook for Bible Students. Como vou traduzir isso? Manual para estudantes. Manual para estudantes da Bíblia. Esse livro a igreja fez esse livro, mas não tem autor. Não tem um autor. E fala lá, no ano 70, na Páscoa, eles colocam aqui 13 de abril, quando as multidões de judeus de todas as partes do mundo se juntaram em Jerusalém para a festa. E exatamente, ou precisamente 3 anos e meio, anos judeus, desde a festa dos tabernáculos, quando Cestius tinha vindo, foi quando o Tito e as forças romanas chegaram a Jerusalém. Exatamente. Então é um assunto que outros também têm compreendido. Somente queria colocar isso aqui. Acho muito bom ter esses textos. Ok. E tem outra coisa que queria, às vezes estou esquecendo algumas coisas e tenho possibilidade de colocar novamente em alguns assuntos. Outro texto está na Grande Controvérsia, página 25. A Grande Controvérsia 25. Acho que já lemos algumas coisas de lá, mas tem uma coisa que queria destacar. Eu queria 25.
Começa assim, Jesus declara. Jesus declarou. Aqui está na página 19. Não sei. Jesus declarou aos discípulos. Alguém já tem? Vocês têm esse texto? Assim, Jesus declarou aos discípulos. no aplicativo. Aqui fala 25. 25 mesmo. 25. 4. Ok. Você quer ler isso? Posso? Por favor. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstolo de Israel, especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucificação do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. Ok, só uma coisa aqui. Por que iriam ser destruídos eles nos anos 70? Pela eleição que fala do... Especialmente o castigo de rejeição e crucificação do Messias. Ok? Porque eles rejeitaram o Messias, isso é a consequência. Não é uma vingança, mas é uma consequência disso. Deus se retira, ele não protege mais seu povo, porque o seu povo rejeita ele como rei, eles querem seu próprio rei. Então, o rei deles, os romanos. E quando eles fazem a rebelião contra os romanos, quando se rebela, não? O Zelote contra eles, então eles reaccionam e Deus não está lá para defender. É uma consequência disso. Pode continuar. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente. Qual foi a sinal inequívoca? Foi aquele detalhe Dos cestos. da briga entre... Sim, ok. Continua. A hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador advertiu a seus seguidores. Um momento. Aqui, a hora como fala? A hora Temida. temida. Viria súbita e rápida. Em inglês fala outra coisa. Dreaded hour. O que é dread? Não acho que... Hã? Extendida? Alguém tem um dicionário? Aqui no meu dicionário fala que causa terror. Temido. Temido, terror. Ok? Algo que causa terror, que causa medo. The dreaded hour é, em outras palavras, a hora de quê? Do terror. Em 1793 começou o reino do terror. Esses são aqueles detalhes que você acha quando estuda dessa maneira a profecia. Não? Começamos outro lugar. Começamos outra história, último presidente. Mas usando os símbolos, os hitos, os marcadores da profecia, chegamos a fazer essas linhas aqui. E dá tudo certo. É totalmente perfeito a profecia, não? A hora do terror, o reino do terror em paralela. Aqui diz um
significado arcaico antigo, né? Seria to regard with awe. Olhar com, assim, maravilhado, não? Também tem esse significado. Ok, isso também é bom. Isso também ajuda para compreender. Porque o que acontece aqui com o povo de Deus? Isso, o que significa isso? De olhar uma coisa e ficar assim, surpreendido, maravilhado, mas sem compreender realmente o que acontece. Não? Aqui ninguém acontece. Somente os cristãos que sabiam compreenderam. Mas o povo de Deus vê coisas. E ontem lemos isso. O que aconteceu aqui nessa história antes disso? Tem aquele homem que clamou. Advertiu 7 anos clamando. São assuntos sinais. Depois todo mundo compreende. Mas nesse momento ninguém compreende. Mas foram sinais. Para alguns, sim. Para outros, não. Hoje em dia, temos muitas vezes, eu estou vendo isso, adventistas que falam, nossa, isso é um sinal, não? Isso é um sinal. Isso é um sinal dos tempos. Sim, sinais. Adventistas falam, 11 de setembro foi um sinal para a nossa geração, mas não muda nada. Não compreendem. Não compreendem. Eles ficam assim, nessa hora do terror, na hora assim, olhando e, nossa, que estranho, não? Mas coisa terrível. Então aqui iria de vir como? Suddenly and swiftly. Que é isso? Em português como fala? Súbita e repentinamente. Helena White fala... Ela fala que ela compara esse de vir subitamente com o ladrão. E quando chega o ladrão? Meia-noite. Tá? A vinda do ladrão, que também é um símbolo para a lei dominical, como para a lei da clamor de meia-noite, é assim, é subitamente. Não? E isso que acontece nessa hora. 3 anos e meio. E para nós, talvez, também vai ser uns anos. Não sabemos da meia-noite até clamor. Podem ser muitos anos. Mas isso não serve para nada. Se você não compreendeu o sinal. Não ajuda se você tem 3 anos, tem 4 anos, mesmo todo mundo morreu lá em Jerusalém. Mesmo tendo tempo. O tempo não muda nada se você não compreende o sinal. Ok. Talvez pode ler um pouco mais disso throughout. Fala depois da cita. Fala assim por toda a Judeia. Ou quando fosse visto o sinal, você tem isso um pouco mais embaixo. Quando fosse visto o sinal. De aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que a casa estivesse no telhado não deveria descer a casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante, para que não fossem apanhados pela destruição geral. Ok. Então, outro dia começamos um pouco do assunto do literal, interpretação espiritual, um assunto. Não estamos falando aqui de fugir da cidade, não? O clamor da meia-noite não é fugir de onde vocês moram, não. É um assunto espiritual.
Não tem aqui como esperar, não tem aqui como... Na sinal, você tem que compreender a sinal e tem que reaccionar. Tem uma consequência nesse momento. Ok. Ok, talvez... Eu queria colocar aqui uma informação, que também é outro tema anexo. Mas tem uma história que também os irmãos lá nos Estados Unidos, eles mencionam, sem fazer muito ênfase nisso. Mas de que maneira isso pode aqui ser uma hora de terror? Isso que faz é uma hora do terror para nós. Quando chega a meia-noite. Vocês como compreendem como vai ser isso aqui no futuro? Quando vai chegar a meia-noite? A fase de meia-noite, clamor da meia-noite. Crise econômica também. Crise econômica. Não tem comida. Aqui nós, só uns poucos dias atrás, a situação com a água foi bastante crítica. Não? E no momento que teríamos ir lá e cavar o poço, todo mundo olhou quanta água realmente temos. Isso é que é a água que tem que servir para todo mundo para usar aqui. Não tem mais. Acho que nesse momento você compreende essa realidade, então isso tem um efeito. Não, é só isso. Não, parece tudo bem, mas se você vê que o assunto não é nada bem, você compreende, você olha isso, então é diferente. Não. Realmente usa muito menos água, você não desperdiça os assuntos, etc. Não tem comida. É difícil de imaginar. Para nós é difícil. Nossos pais, pelo menos meus pais, essa geração, tem visto algo da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe nasceu no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, dos seus pais, dos inícios da construção da nova Alemanha, etc., eles perceberam um pouco disso. Passar por comida, não? Passar por fome, falta de comida. Isso é um assunto aqui que vai entrar nessa história e é terrível. Terrível. Ele vai produzir... ele faz realmente um animal de um ser humano, não? Quando não tem que comer. O que mais vocês acham que vai acontecer aqui nessa hora do terror? Martírio, perseguição, ok? Você acha assim literal martírio? Ele vai matar alguém ou como vai ser isso? Poderia ser. Pode ser? Uma guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. O uso da violência entre a população. Mas por quê? Por que o povo de Deus, o povo de Deus vai sofrer aqui? Ou nós não vamos sofrer ainda? Vamos ser ainda os escondidos, que ninguém sabe de nós e vamos viver feliz no nosso pequeno jardim de Éden que temos construído lá no campo. Cristo tipifica o povo dele agora no final dos dias. Sim. E esse momento é o momento em que Cristo é levado em julgamento, né? Ele é levado perante o Sinédrio, os romanos, para ser interrogado e, digamos assim... Quantas provas Cristo passou? 7. 7 provas. E onde foi ele colocado? Cruz no final. Não, afinal a cruz, mas nessas 7 provas, em que consistiam as 7 provas? Julgado. Ele tem que fazer o quê? Ele foi levado ao Estado, à igreja, para defender sua posição. Não, ele tem que demonstrar seu caráter. 7, uma vez já é. Alguém de vocês quer ir lá para o governo e você tem que explicar porque você crê essa coisa estranha? Ninguém vai querer fazer isso.
Mas a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, aqui. Eu não estou dizendo que temos aqui 7 provas, não sei, não estou dizendo isso, mas Cristo simplifica, justamente. Mas e aí você então quer dizer que, tipo assim, como se fosse um povo culpado? Assim, por que você... Sim. Então você é culpado. Não, tem que ter um... Por que está acontecendo isso? Ah, então é um povo. É culpado, então vamos ficar atrás deles. Não, é isso. Não? É isso que, de alguma maneira, é difícil para nós imaginar. Por isso eu queria colocar uma história do sítio de Waco. The Waco Siege. É chamado assim. Vocês conhecem aquela história? Não sei quem de vocês já nasceu nesse ano, 1993. Já está. Mas você já olhou a televisão nesse ano? Eu lembro que eu não estive muito assim, não compreendi nada o que aconteceu. Mas o que foi o Waco Siege? Nesse ano, começar um pouco antes, nos anos 1930, nos Estados Unidos, tinha um homem chamado Victor Houteff, originalmente de Hungria. Não? Foi adventista do 7º dia. Mas nesse ano, mais ou menos, ele é jogado fora da igreja adventista, como vocês falam? Excluído da igreja. Por quê? Por suas ideias estranhas. Alguns... 1930. Não? Ideias estranhas. E ele formou um grupo chamado os Davidianos. E mais famoso foi a revista deles, chamada Shepherd's Rod. O que significa Shepherds? Shepherds. O que significa isso? A vara do pastor. A vara do pastor. Ok? Alguns chamam eles de Shepherd's Rod people, a gente da vara do pastor. Mas, basicamente, eles são adventistas do 7º dia em tudo o que eles creem. Parecem bem bons exemplos, assim. Comida, vestimenta, comportamento, caráter, assim. Estudam muita profecia. Mas tem algumas ideias realmente estranhas, ok? Que interpretações completamente erradas. Não sei se vamos falar mais disso. Fanáticos. Ele deixou, depois de morrer, ele deixa o movimento às mãos de um homem, eu esqueci o nome, mas a mulher desse homem, deixa eu ver isso aqui. Ela é declarada como um profeta, ok? Deixa eu ver rápido isso aqui. Ok, Roden. Ben e Lois Roden. Esposa ou mulher. Ben Roden, Lois Roden. Eles continuam com o movimento. Ok? Quando ele morrer, aquela mulher ele fica como líder do movimento e ele é profeta. Ela, depois disso, começou uma guerra, basicamente. Depois da morte dela, uma guerra quem vai liderar. Quase literal guerra, porque eles usam armas entre o filho deles e um novo homem que logo vai ser chamado David Koresh.
Esse não é o nome original dele, mas ele troca o seu nome por o rei David, os davidianos, e Koresh, que é o nome do Ciro. Ciro, outra forma de escrever Ciro, o rei da Pérsia, que é símbolo de Cristo. Eles compreendem isso. Não compreendem, sabem isso. Símbolo de Cristo. Ele se acha, ele tem, depois que a mulher morre, ele tem relação com ele, íntima, com Koresh. E ele asigna seu filho como sucessor. Não, seu filho não fica como sucessor, mas aquele novo discípulo fica como sucessor. Okay? E aqui tem, nos anos 50, estamos aqui em 1900, acho que 55, mais ou menos uma divisão. Não. Tem que ter sido antes. Mas eles se dividem outra vez. Não é tão importante isso. Okay. David Koresh se converte o novo líder desse grupo. E eles têm em Texas, na cidade de Waco, eles têm assim uma fazenda. Ok? Uma fazenda. E eles existem e moram lá muito tempo. Estamos falando aqui de muitos anos. Eles estão, não sei, acho que anos 50, eles mudam sempre lá, não lembro muito bem aqueles detalhes, mas ficam lá naquela fazenda. O que eles fazem? Eles procuram viver lá em paz, viver a sua fé, viver retirado da cidade, não se misturar assim muito com a sociedade. O movimento hippie, todo o movimento ali nos Estados Unidos, tudo acontece. Então, ele estuda muito a profecia, estuda muito o Antigo Testamento. Mas, ok, Texas Waco, agora David Koresh sendo o novo líder do movimento. O que acontece no ano 1993 é que alguém fala, eu não sei quem, mas eu ouvi que parece que tem evidência que os mesmos adventistas do sétimo dia, eles têm que ver com isso. Eles declaram ou mandam eles para frente. Eles denunciam eles. Por quê? Acusam eles por duas coisas. Armas. Duas coisas. Armas. Mas não é problema ter armas em Texas. Não é um problema, nada de problema. Mas a acusação é que eles convertem armas em semi-automáticas em armas automáticas. Isso não é permitido. Full automatic. Isso é o problema. E outro problema, eles denunciam eles que eles têm abuso de menores. Ok? Por isso, eles vão mandar espias, como se fala, espiões lá para olhar se isso é certo. Eles entram e eles assim, jogam como eles estiveram assim, interessados na religião, os novos jovens que estão lá, e eles procuram. Eu li diferentes testemunhos. Uns testemunhos dizem que não existia nenhuma evidência de abuso. Parece que não existia isso. Não? Armas, parece que sim. Eles tinham muitas armas mesmo, mas não tinha evidência que eles realmente fizeram armas automáticas, mas eles tinham o material para fazer. Então, o agente que entrou lá, o agente federal, ele acha que eles estão prontos para produzir grande quantidade de armas automáticas. Ok, mas aquele homem aqui foi um homem, ele é líder do movimento, ele achava que era Cristo. Ele achava que ele era a ovelha, era Cristo. Mas ele mesmo tocava música num grupo uma banda de pop, não? Música popular. Não? Ele ia lá para o povo para beber cerveja. Não, ele foi um jovem como os outros jovens típicos da idade. Tem o pelo longe, assim, não tem os seus
Cabelo comprido, assim, não, parecia típico aqui dos anos 50, dos anos 70, lá, não. Vivia, a maneira como ele falava, assim, muito assim, cool. Bom, não parecia realmente uma pessoa muito religiosa, mas os testigos sempre falam dele, quando ele começou a falar, o seu testemunho, que ele sabia muito da Bíblia mesmo, muito, muito. E o que ele fazia, eu li isso e fiquei assim bem surpreendido, aquele homem, ele conseguiu usar as histórias do Antigo Testamento e aplicar eles para hoje em dia. Ele compreendeu isso, eles compreenderam isso. O Antigo Testamento tem mais validade para hoje que para o seu tempo. Esse foi um dos princípios que eles tinham. Vocês já ouviram isso alguma vez? Você comentou sobre no início, mas foi bem rápido. Essa situação aí. Não. Mas Se ouviram vocês isso alguma vez, que o Antigo Testamento tem mais validade para hoje que para o seu próprio tempo? Ok, esses são princípios que nós conhecemos muito bem. Por isso eu fiquei um pouco surpreendido. Eles também faziam isso. Não? Faziam isso. Então, eles usaram as histórias do Antigo Testamento e aplicaram para hoje. É isso hoje. Koresh, Ciro, é um tipo de Cristo. Ok? Mas eles fizeram algumas aplicações estranhas. Por exemplo, em Salmos tem um salmo que fala que da preparação do marido para se casar. E a mulher se prepara para ele, tudo isso. Mas também fala que todas as virgens vêm para ele. As virgens vêm para a festa, vêm para ele. Então, ele começou a fazer a aplicação que isso significa que as mulheres que moravam lá com ele tinham que ser para ele. Que metodologia estava usando ele aqui? A aplicação literal da profecia. Então, eles estudaram muito a profecia. Eles sentaram lá a estudar horas profecia com livro, fazendo as aplicações. Eles acharam que significa isso. E com o tempo, aquele movimento aceitou que ele é Jesus. E ele falou, nossa, não acham isso algo muito especial? Jesus, não. Quem fez Jesus? Quem fez? Terminou na cruz. Não é uma coisa que todo mundo quer ser. Não é uma coisa muito especial. Ser Cristo. Uma coisa difícil, uma coisa que eu não quero ser Cristo, mas eu sou Cristo. Por que ele achava que era Cristo? Porque ele descobriu o significado das sete pragas. O significado desse. Que segundo... Eles fazem uma mistura de assuntos e de lógicas, mas segundo isso é Cristo que abre os 7 selos. Não? Mas Cristo não fez isso nesse tempo, ele falou. Então, como eu descobri o significado dos 7 selos, eu sou Cristo, porque eu abri os 7 selos. Uma lógica assim. Não, eles aceitaram, e também eles aceitaram, então, que ele tem que ter todas as mulheres. Quais mulheres? As mulheres do movimento. Mas alguns ficam casadas, então como resolver o assunto? Todos os esposos têm que renunciar e têm que aceitar viver em celibato e entregar suas mulheres para ele. Mas por quê? Ele falou, não é um assunto que eu quero ter as mulheres, é um plano que tenho que cumprir aqui. Temos que produzir a linhagem do Davi, ok? A semente de Judá tem que ser renovada, temos que produzir isso. Então o plano dele foi ter 24 filhos com essas diferentes mulheres e eles começaram a reproduzir com as mulheres dos outros seguidores lá. Eles queriam, por que 24? Porque eles queriam produzir 24 ancianos. Não, os 24 anciãos do Apocalipse. Uma ideia estranha, mas baseada em uma aplicação literal, profética. Acho que nós temos aqui muitos símbolos e coisas que eles disseram que parecem algo similar a que nós achamos e compreendemos e estudamos. Porque é a Bíblia, Ellen White, ok?
O que aconteceu? Essa é um pouco ideia para Köken. Mas o problema também foi que ele achou que poderia ter relações íntimas com mulheres menos de 14 anos. Ok? E parece que esse foi o caso. Bom, então, 1993, história larga, só abreviar, o governo dos Estados Unidos quer investigar se eles realmente têm armas. Investigaram algo e eles decidem que temos que confiscar as armas. Então, eles mandam o bureau, do office, a oficina, o bureau dos assuntos do tabaco, álcool e armas. Eles entram lá e fazem um ataque. Mas os davidianos estavam bem preparados. Eles sabiam que isso iria acontecer. Por quê? Em parte porque eles acharam que eles estão no sexto selo. E muito pronto vai ter uma coisa tremenda. E eles vão morrer, porque eles têm que ser os mártires do sexto selo, que têm que morrer. Eles acharam que vão morrer, porque estamos cumprindo o sexto selo. E vai acontecer isso. Então, eles estão preparados também, porque já tinham visto algumas coisas acontecer lá. Por exemplo, eles aqui nessa fazenda, que tem muitos edifícios assim, quando eles viram que tinha interesse do governo, o que eles estão fazendo, o governo aqui alugou uma casa em frente e colocou aqui uns espias, não? E os espias falavam que são estudantes que somente alugaram a casa. Mas eles ficaram bastante desconfiáveis quando tinham 33 estudantes lá, não? De um dia para outro, 33 estudantes lá alugando essa casa, não? Já parecia muito estranho. Os estudantes vêm para lá para fazer contato com eles, são nova pessoa que mora aqui. Então, eles reforçaram aquele compound, aquele lugar, para se defender. E o dia que os agentes entraram, oficialmente, para olhar o que acontece lá, eles usaram armas. E ninguém sabe quem começou, mas eles começaram a atirar. E morrem alguns davidianos e morrem alguns policiais. E tem quase uns 20 feridos, muito feridos dos policiais e policiais, etc. É um desastre. Quando isso acontece, em 93, acho que foi em fevereiro, entra o FBI, ok? Na história. Agora, o FBI chega lá e diz, nós vamos a controlar a situação. Isso agora é um assunto diferente. E eles fecham uns vários quilômetros ao redor, fecham toda a área. Nenhum periodista, ninguém jornalista, ninguém pode entrar, não tem testemunhos, ninguém pode ver o que acontece. Eles fecham a área e eles, acho que tem não lembro mais, uns 800 policiais, acho. Aqui tinha uns 70 pessoas dentro, e temos uns 800. Eles realmente fazem um sítio. Tem tanques, tem helicópteros, tem aviões, tem vários outros veículos assim, armados, tem assim, uma coisa tremenda, overkill, ok? É como para matar uma mosca, você usa uma bomba atômica, uma coisa assim. Não é fazem isso, fazem um sítio. E o que acontece aqui, isso porque estou contando a história, que é um grupo extremista, religioso, mas eles foram completamente pacíficos, não tem evidência assim que foram realmente agressivos. Só no momento que eles entraram. E a agressividade deles foi em parte porque eles viram que eles estavam entrando nos lugares onde tinham as suas mulheres e meninos, filhos. Então eles disseram, não vamos deixar isso, que os policiais entram lá. Então eles começaram a chutar. Ok. Bom, o sítio dura 51 dias. O problema é que a polícia
acham que eles são extremistas e que temos que liberar os filhos lá, os meninos. Não? Então, eles têm a ideia que é um grupo extremista que vai matar a todos que estão lendo. Que tem essa ideia. Um grupo extremista, eles fazem essas coisas. E eles procuram sacar os meninos todo o tempo. Mas eles falaram, bom, quem queria poderia sair. Não era assim que tinham que ficar dentro. A polícia não compreendeu isso. Eles acharam que foi um grupo assim. Não foram assim. Todo o tempo eles falavam assim, quem quer sair, sai. Mas eles não queriam. Porque eles sabiam que eles estão no sexto selo e vamos ter que morrer. Isso é parte do plano de Deus. Estamos cumprindo profecia agora. Eles acreditaram nisso, na verdade. Ok? Então, o que a polícia não compreende é que eles têm uma convicção religiosa. Eles estão convencidos disso. A polícia, o Estado não compreende isso. Não, eles acham outra coisa deles. Eles tratam eles segundo eles creem, mas eles não ouvem o que eles querem dizer. Eles todo o tempo querem falar da profecia, querem falar do Apocalipse com a polícia. Mas eles não... falam um pouco assim, mas eles acham que é outra coisa. Ok. O que acontece? Nos últimos dias do sítio, finalmente eles usam uma equipe de teólogos. E os teólogos finalmente compreendem qual é o problema aqui. O problema é um problema teológico. Se nós logramos de convencer a David que sua interpretação profética é errada, então você pode resolver todo o assunto. Entram em contato com ele, falam com ele, e a primeira vez eles sentem que estão ouvindo ele, e ele diz, ok, vou fazer o seguinte, vou escrever um tratado onde eu vou analisar e deixar escrito o significado dos 7 selos. 7 selos e 7 selos, ok? E ele declarou que ele vai fazer só isso e depois ele vai sair. Vou sair. Eles perguntam para ele, você vai sair mesmo? Vou sair. Mas o que significa isso, sair? Eu vou sair. E vou ir para a prisão, para a cárcere. Vou ir na cadeia. Mas eles não acreditam, porque eles acham que ele fala de uma maneira que significa outra coisa. Eles acham todo o tempo que ele vai matar os meninos lá. Mas ele sim mesmo parece que queria... Eles, na sua compreensão profética, eles não acharam ainda que vai morrer nesse momento. Eles acharam que vai morrer em algum momento cercano, mas esse sítio que não foi o momento ainda do 7º selo. Mas por circunstâncias criadas por o governo, eles mudaram a sua ideia, parece, teológica, e eles acharam, nossa, estamos mesmo nesse último, está chegando no 7º selo, vamos morrer aqui mesmo. Então, a polícia contribui à situação religiosa aqui. O que acontece no último dia, antes de ele escrever, nos 2 dias desse confrontamento da polícia deles com os teólogos, 2 dias depois, a polícia decide entrar. Eles não dão o tempo para ele para escrever, eles entram, eles conquistam e o que eles fazem, com os tanques, eles assim derrubam as paredes e eles tiram gás, um gás que não é permitido de usar. Eles negaram muito tempo que usaram isso, mas depois tinha evidência, acharam coisas lá. Eles usaram um gás que internacionalmente é proibido de usar contra inimigos nas guerras, mas eles usaram isso lá e tiraram uma quantidade brutal de gás. Também tem evidência que eles usaram armas de fogo. Segundo eles nunca fizeram isso, mas tem evidência que fizeram isso. Mas não quero entrar aqui em teorias de conspiração, tudo isso, mas somente esse assunto aqui. E matam todos. Matam todos são matados. Depois começa a se acender todos uns 30 quase meninos, crianças morrem uns 80 pessoas em total lá, não? Um desastre, totalmente um desastre. Isso
ficou aí como o desastre de Waco, o sítio de Waco. Foi um overkill, foi uma coisa tremenda o que aconteceu. E o que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Eu estou ouvindo essa história, eu estou compreendendo um pouco mais o que vai poder acontecer aqui. Não? O governo não ouviu nada que eles acreditaram. Eles atacaram eles porque tem um preconceito. Claro, eles deram alguma possibilidade de actuar assim porque usaram armas, ok? Mas, na verdade, aqui o assunto foi um assunto religioso que o governo não queria somente solucionar. Quem estava no governo nesse tempo como presidente? Clinton. Última coisa. Aqui existia uma solução do assunto. Existia. Acho que vocês mesmos poderiam ter solucionado isso. Vocês poderiam ter solucionado. Se vocês poderiam ter a chance para trabalhar para o governo, ir lá falar com eles. Por quê? O problema foi um problema teológico. Quem compreendia eles, o único que compreendia eles, na verdade, foi uma igreja. A igreja do sétimo dia. Que poderia ter ajudado. A igreja do sétimo dia não fez nada. Por quê? Porque eles não queriam ter nada a ver com eles. Nesse momento, nos diários, na televisão, claro, todo mundo falou que é um grupo extremista ex-adventistas. Ok? A igreja fez tudo para nada a ver com eles. Mas se você estuda as ideias, as crenças daquele grupo extremista, muitas coisas são iguais à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mesma coisa, são os detalhes. E a grande problemática que eu vejo aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje em dia, usa a mesma metodologia, interpretação profética, literal. Ok? O fundamento do desastre deles foi a interpretação errada, literal, da profecia. Nós não podemos fazer isso. Ok? Bom, vamos acabar aqui, amanhã vamos continuar. Querido Senhor, a história está se abrindo para nós. Temos aqui muitas linhas muito interessantes que dão luz para compreender os eventos cercanos. Querido Senhor, temos uma ideia apenas do que vai acontecer. Mas, por favor, coloca-nos sobre um fundamento sólido e firme para tomar nossas decisões em nossas vidas. Ajuda-nos para compreender a profecia. Ajuda-nos a aplicar a profecia corretamente em nossas vidas. Pero em nome de Jesus, pedimos essa ajuda, chega, Senhor, por essa hora. Amém.